Se tem uma entidade cósmica que é mais ou tão conhecida quanto a Fênix Negra, eu não sei qual é. Afinal, a sua saga se tornou tão marcante que até hoje é considerada não só apenas uma das melhores sagas dos X-Men, mas sim de todas as histórias da Marvel. E, inclusive já teve 2 adaptações para os cinemas, o que ajudou a popularizar a Jean Grey, como também a própria Fênix Negra. Por ser uma entidade cósmica tão relevante e tão antiga, muitas coisas interessantes já foram reveladas e contadas sobre a Fênix, cara. Então no vídeo de hoje veremos 12 curiosidades sobre a entidade Fênix Negra, né, a entidade da Marvel, que talvez é a maior entidade de toda a cultura pop, ficando talvez lado a lado a entidade Morte, que sempre aparece em algumas adaptações. Bora lá. Para começar então, 12ª curiosidade, a divindade. A Fênix é uma entidade cósmica muito antiga no universo, tão antiga que não sabemos ao certo qual que é a sua idade de existência no cosmos. O que se sabe de definitivo é que ela é responsável por manter o equilíbrio e a ordem no universo. Ela é capaz de destruir e de reconstruir quando for necessário, para poder manter a ordem natural das coisas, né, do andamento do universo. E graças a esse seu papel, ela é instruída por seres muito mais poderosos, como o próprio Tribunal Vivo. Ela é conhecida também como a encarnação do fogo e da vida, e ela é basicamente uma julgadora do universo, vendo então se o universo está em equilíbrio ou não. Por causa disso, então, que ela se tornou um dos seres mais poderosos de todo o universo. 11ª curiosidade, a sua forma de Fênix. No início de tudo, a Fênix não possuía essa forma tão conhecida de Fênix. Ela era apenas um ser gigantesco do mais puro fogo cósmico, mas isso mudou quando ela veio para a Terra pela primeira vez e acabou encontrando o mago Pharaon, e depois de ter ficado encantado com a entidade, ele então decidiu dar a ela o nome de Fênix, e graças a ele, ela assumiu então a famosa forma do pássaro de fogo do mito, né, das lendas, a Fênix. 10ª curiosidade, ela foi a primeira heroína cósmica feminina da Marvel. Ela apareceu pela primeira vez em Uncanny X-Men número 101, se apresentando através da Jean Grey, como todo mundo sabe. Só que anos antes desse acontecimento, a Jean era uma personagem muito mal explorada e, pasmem, considerada como uma das integrantes mais fracas do grupo dos mutantes. E foi graças a um dos maiores roteiristas das histórias dos X-Men, o Chris Claremont, que tornou os X-Men, né, isso que a gente conhece hoje. Ele acabou desenvolvendo mais a Jean Grey de maneira correta, e ainda fez com que a Jean Grey manifestasse os seus poderes junto com a Fênix e se tornasse a personagem, né, forte que a gente conhece hoje. Porque, acredite se quiser, cara, o papel assim de destaque no início da Jean era apenas servir de disputa amorosa para o Ciclope e o Wolverine, e graças a Fênix que a personagem então se tornou o que ela é hoje, merecidamente, né, óbvio. Número 9, pode conceder habilidades psionicas a seus hospedeiros. Uma das habilidades que a entidade pode conceder aos seus hospedeiros são os poderes psionicos, né, e nada mais são do que habilidades psíquicas e telepáticas extremamente poderosas. Inclusive, algumas entidades são consideradas como entidades psionicas devido ao seu grande poder, né, de controlar as mentes, como por exemplo, o Massacre, aquele inimigo dos X-Men, e o Shadow King. Outro fato interessante é que o hospedeiro não precisa ser um telepata para ganhar esses poderes. É óbvio que se o mutante é um telepata poderoso, como no caso da Jean Grey, esse poder vai ser ainda mais potencializado ao nível de um deus, uma entidade cósmica. Mas realmente isso não é um requisito necessário. Então, se ela possuir, por exemplo, o Ciclope também vai ganhar poderes psionicos e telepáticos, mesmo que ele não tenha esses poderes no seu GNX, na sua mutação. O que mostra que a Fênix Negra não se une somente a seres psíquicos, como muitos acreditavam durante anos, né? Achavam que ela só se ligava a quem tinha poderes telepáticos, mas não. Ela pode até mesmo se ligar com seres humanos comuns, que não são nem mesmo mutantes. Número 8, ela pode viajar no tempo. Quando falamos de tempo, ele não se aplica à entidade Fênix. Por ser uma entidade cósmica tão poderosa como ela é, o tempo não é algo que pode afetá-la. Afinal, ela existe em todas as linhas do tempo. Ela tem a consciência de todas essas linhas e pode ver o passado e o futuro. Ela existe em todos os pontos da realidade, sendo então um ser onisciente que está em todas as realidades. Quando a Fênix se uniu a Jean Grey como Fênix Negra, ela foi capaz de alterar eventos do passado e criar novas linhas temporais, e ela também consegue antecipar e prever cada consequência em cada linha do tempo que ela pode criar. Essa entidade pode ser considerada um verdadeiro mestre quando se trata de manipulação do espaço-tempo.
Número 7. Pode se teletransportar destruindo a si mesma. Possuir pessoas e mutantes não é o único jeito que a Fênix tem de causar uma grande destruição por onde passa. Ela possui uma outra forma muito diferente de fazer isso, o que envolve, é claro, a habilidade de se locomover no universo. Por ser uma entidade tão poderosa, os seus hospedeiros conseguem viajar sobre o espaço livremente, mas quando ela precisa chegar em algum lugar mais rapidamente, ela pode usar o teletransporte, chegando em qualquer ponto da existência em instantes. Porém, ela consegue esse feito com uma singularidade quântica. Ela basicamente cria uma dobra temporal e espacial e se teletransporta para qualquer lugar que quiser. Só que nesse ponto, uma grande onda de energia cósmica é criada. Para isso, uma grande quantidade de energia também é usada, dessa maneira deixando um rastro de destruição parecida com a de um buraco negro. Basicamente, ela se destrói em um lugar e reaparece renascida em outro lugar. É um pouco complexo de se entender, mas é uma curiosidade interessante. Número 6, ela consegue possuir mais de um hospedeiro ao mesmo tempo. Como a Fênix é um ser com uma quantidade de poder ilimitado, né, além da compreensão, não é todo hospedeiro que consegue suportar todo esse poder. Dessa maneira, para compensar isso, ela consegue até mesmo dividir esses poderes em outros seres, assim passando seu poder separadamente para cada um. Isso permite que seus hospedeiros não fiquem totalmente desgastados, porém essa divisão acaba enfraquecendo o seu poder total. Na série Vingadores vs X-Men, nos quadrinhos, o Homem de Ferro dá um soco com tanta força na Fênix que ela acaba dividindo seus poderes involuntariamente, sem querer. Ela nesse momento se dividiu em 5 partes, com o Ciclope, a Emma Frost, o Colossus, o Namor e a Magia. Dessa forma eles possuem 1/5 dos poderes da Fênix, e mesmo só com esse 1/5 de poder, eles se tornaram tão poderosos quanto qualquer outro hospedeiro, cara. O problema é que eles ficaram tão sedentos de poder que acabaram se tornando verdadeiros tiranos, né? Inclusive o Ciclope mata o Professor Xavier nessa saga. Número 5, ela se liga de maneira diferente com cada hospedeiro. A Jean Grey é de longe a hospedeira mais conhecida da Fênix, né, que ficou mais famosa, e a primeira a usar os seus poderes, o que acabou deixando a personagem louca e fazendo com que ela acabasse cometendo suicídio nas suas histórias. Porém, nem todos os hospedeiros tiveram a mesma experiência negativa com a entidade, que mostra que ela é uma entidade muito complexa. Quando, por exemplo, a Hope Summers se tornou a hospedeira da Fênix, diferente da Jean Grey, que se transformou na Fênix Negra, a Hope Summers se transformou na Fênix Branca, uma personagem que controla totalmente os poderes da entidade Fênix e também não se corrompe com todo esse poder cósmico. Em outras histórias, a Jean também se transforma na Fênix Branca e também é uma hospedeira mais pacífica do que quando foi a versão da Fênix Negra. Curiosidade número 4, ela pode também colocar ovos. Pois é, cara. Até aqui você já conseguiu entender que esse é um ser extremamente roubado e considerado também uma entidade indestrutível para seres comuns. Mas teve algumas vezes em que a entidade Fênix já foi derrotada e destruída, né? Poucas vezes. E nessas pequenas vezes que isso ocorreu, ela arrumou uma maneira de renascer. E essa maneira é muito simples, mas muito criativa. E o que ela fez foi assumir a forma de um ovo cósmico, o que lembra ainda mais o mito da Fênix no nosso mundo real. Quando o universo foi destruído em Guerras Secretas lá em 2015 pelo Doutor Destino, foi essa a forma que a Fênix arrumou de conseguir retornar sem ser destruída, né? Ela ia ser destruída, né? O universo ia ser destruído e ela simplesmente colocou um ovo pra renascer, né? É muita apelação, indestrutível. Próxima curiosidade, a sua ligação com o Punho de Ferro. Como eu mencionei anteriormente, a Fênix existe em todas as linhas do tempo e realidades. E no universo 616, o universo onde se passa as histórias mais importantes da Marvel, né? É a linha do tempo oficial. Ela teve uma forte ligação com o Punho de Ferro. Ela compartilhava uma conexão imortal com seus poderes. Quando a Feng Jinhu foi escolhida para ser a próxima Punho de Ferro, ela treinou em Kunlun, uma dimensão mágica, e além de ganhar os poderes do Punho de Ferro, ela também ganhou os poderes da Fênix. A Hope Summers também conseguiu essas habilidades quando pegou a Força Fênix do Ciclope e virou a Fênix Branca, como eu mencionei antes. Próxima curiosidade, ela prefere possuir a linhagem da Jean Grey. Provavelmente a personagem que a entidade mais gosta de possuir é a Jean Grey. Só que muitas vezes, né, a Jean Grey e a entidade Fênix tiveram alguns conflitos, com a Jean Grey se descontrolando anos mais tarde, até mesmo evitando a Força Fênix. Mas parece que a entidade se deu muito bem, inclusive com a filha da Jean Grey, a Rachel Summers. Inclusive, a Rachel Summers foi a hospedeira que ficou mais tempo com a entidade sem se tornar um ser maligno que quer destruir o universo, diferente da Jean Grey, e assim ela foi considerada como a Fênix verdadeira. Depois que ela descobriu o que a sua mãe fez como Fênix, ela decidiu usar os seus poderes para fazer o bem e ajudar as pessoas, já que ela tinha mais controle da entidade cósmica, tornando então esse objetivo como seu verdadeiro legado de usar esses poderes para o bem. E a próxima curiosidade, ela já possuiu mais de 28 hospedeiros diferentes.
Fênix. Ao longo de todos esses anos de história, a Força Fênix possuiu diversos outros hospedeiros. Já que ela não pode morrer, a cada realidade, conforme o tempo passa, ela procura um novo hospedeiro, né? E se tornou algo natural pra ela, tipo o Galactus procurando o Arautos pra ele. E geralmente a Fênix acaba tendo a preferência pelos mutantes psíquicos, como eu mencionei, né? Só que isso não é uma regra. É sério, cara, são tantos hospedeiros que nem dá pra contar. Eu citei alguns dos mais importantes até aqui, né? Ao todo foram somados aí mais de 28 e continua contando. Afinal, novas histórias ainda vão ser contadas e esse número vai subir com certeza. Um dos hospedeiros mais diferentes foi o Capitão Marvel, que foi revivido graças a Fênix, mas depois acabou morrendo novamente quando a Fênix deixou seu corpo. Ou também o Wolverine, que se transformou em um dos hospedeiros mais poderosos, conseguindo bater de frente até mesmo com o Old King Thor, cara, né? O Old King Thor, e quase inclusive matando o Thor com todos os poderes ali da Força Odin no seu auge. Lembrando que a Fênix só não matou o Thor nessa versão porque a Fênix não quis. Inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal com os hospedeiros mais poderosos da Fênix. Vou deixar no card aqui em cima, assiste lá depois. E vou deixar outros dois vídeos aqui do lado que você também pode assistir. Se inscreve no canal, deixa o like, falou, valeu, até amanhã e fui.